Olá pessoal, chegamos! Hoje vamos trabalhar com você a temática do transporte aquaviário, que vem sendo defendido como um dos meios de transportes que o país precisa investir como forma de reduzir os seus custos, principalmente para ampliar a competitividade de produtos brasileiros no mercado internacional. Essa modalidade, ela pode ser realizada em lagos, rios e oceanos e, por consequência, pode demandar a necessidade de investimentos em infraestrutura, por exemplo, portuária. Assim, deve privilegiar o transporte em termos de comércio global, o que chamamos de navegação de longo curso ou navegação internacional. Tema que é muito importante, uma vez que o Brasil possui mais de 7.000 quilômetros de extensão litorânea. Então esse é um dos grandes gargalos que se arrasta na nossa realidade de retomada do crescimento econômico. Logo, deveremos pensar necessariamente em investir nesse setor. Vejamos então algumas referências. Colocamos para vocês os países que apresentam os maiores portos mundiais. Você vai perceber destacadamente que um país que hoje cresce assustadoramente, que é a China, é aquele que possui o maior número de portos entre os 10 maiores, com capacidade para receber aqueles que são chamados de navios gigantes, os supercargueiros. Então observe a China. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, entre os 10 maiores. Veja que não aparece nenhum porto da América do Sul. Veja que não aparece nenhum porto de países localizados no hemisfério sul. Então esse é um grande problema que os países ditos emergentes enfrentam, em especial o Brasil. Pois enquanto um supercargueiro desse consegue transportar mais de 11.000 containers, os portos nacionais recebem cargueiros com capacidade média de 3.500 containers, ou seja, teríamos que fazer 3 viagens para transportar a mesma quantidade de containers que, numa única viagem, os chineses conseguem transportar. Você consegue vislumbrar a diferença de custo final do transporte que temos? Então, o container é visto hoje como uma solução que reduz, por exemplo, gastos com embalagem, aumenta a segurança do produto transportado e ele ainda pode ser vedado com alta capacidade de carga, podendo, por exemplo, ser removido do rodoviário para o ferroviário ou do ferroviário para o hidroviário, sem que se tenha que abrir o compartimento deste e, por consequência, sem violar a carga transportada. Então é visto hoje como uma solução extremamente viável para dar agilidade no mecanismo de transporte de cargas, minimizando custos e garantindo o aumento da segurança. Quando falamos em containers, para você visualizar, colocamos uma imagem para vocês destes em áreas portuárias do nosso país, mostrando para você que essa utilização ela é crescente e favorece o processo de armazenamento, porém demanda grandes áreas. Então, muitas vezes, torna-se necessário a ampliação da infraestrutura portuária para que eu possa viabilizar o uso do mesmo. Deste modo, no nosso país, os portos são vistos como um conjunto de problemas que demanda um conjunto de soluções. Colocamos aí alguns portos em termos de valor movimentado, com destaque para o Porto de Santos, que é o mais importante em movimentação de capitais e mercadorias do nosso país. Depois vem o Porto de Vitória, o Porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro, Paranaguá, no Paraná, o Porto de São Luís, em Ponta da Madeira, no Maranhão, e assim por diante. Veja então que nós temos vários portos. Qual é o problema? Tecnologicamente, nós estamos estagnados. Então é necessário retomar a dinâmica de investimentos. E aí precisaríamos investir em quê? Na modernização desses terminais para minimizar custos. Porque muitas das empresas que
operam ou que atuam nesses mercados são deficitárias e reclamam de prejuízos, porque temos uma tecnologia ultrapassada e grande parte do que nós transportamos esbarra no problema dos congestionamentos em rodovias. Temos aí a imagem, por exemplo, do Porto de Santos, em São Paulo, que é considerado o mais importante do país, mas que em época de safra agrícola verificamos grandes congestionamentos de caminhões com dificuldades para descarregar. Além disso, vamos identificar problemas como a baixa capacidade de calado dos navios. O que vem a ser isso? Muitas vezes o navio não consegue atracar porque a profundidade do porto é relativamente pequena, correndo o risco do navio ficar encalhado. E aí eu preciso ter, assim que eu estou atracado, uma capacidade de retirada ou mesmo de embarque de cargas que seja extremamente ágil. Muitos, então, se verifica que não existe essa capacidade. Pior que isso, nós não conseguimos ter uma agilidade no aspecto burocrático. Porque muitas vezes para embarcar ou desembarcar há tanta burocracia que demanda até mesmo mais de um dia para embarcar ou desembarcar mercadorias, o que gera então altos custos. É um processo extremamente embaraçoso e que precisa ser agilmente pensado e realizado para que nós tenhamos algumas soluções. Muito se esperava, então, da lei de 2013, a chamada nova Lei dos Portos, que foi criada com esse objetivo, de facilitar a modernização e permitir uma maior participação do capital estrangeiro em investimentos nesse setor. A intenção do governo seria ampliar investimentos privados e modernizar os terminais a fim de baixar custos de logística e melhorar as condições de competitividade da economia brasileira. Cheio de boas intenções, mas pouca aplicabilidade. Essa morosidade política, ela se reflete nos investimentos de infraestrutura, condenando o país a uma baixa capacidade de competir no mercado global. Assim fica difícil de se transformar em um verdadeiro global trader. Esta é a realidade Brasil em termos portuários. Aguardo você no nosso próximo encontro. Um grande abraço.